bom dia. Já dei bom dia, já? Bom, enfim. Hoje é quinta-feira. E hoje eu fiquei de preguiça na cama. Acabei enrolando pra levantar. Aí o que acontece? Como eu enrolei pra levantar, tive que fazer um treininho rápido pra não atrasar o meu dia, pra não me enrolar. Porque hoje é o último dia de aula da Maria antes daquela pausa do carnaval. E aí, nessa festa de encerramento, vai ter o tal bailinho de carnaval, né? E aí eu quero hoje até conversar com vocês sobre isso. Porque eu sei que muita gente, nessa fase da escola, prefere que o filho não participe, né? Sendo um cristão, né? Sendo crente, prefere não mandar o filho para a escola e ausentar ele nesse momento, nessas festividades. E tem gente que manda também e não tá nem aí. Mas eu quero conversar com vocês sobre isso. Agora só faz isso aqui, ó. Você faz 0 e depois 5. Vem. Esse. É esse aqui, né? Tamanho. Como um dedo. Faz assim, um dedo. Finalmente consegui parar um pouquinho, amiga. Eu acho que desde a última vez que eu apareci aqui, eu tava arrumando a Maria para levar para a escola. E foi tanta correria, eu queria ter mostrado para vocês, eu arrumando ela direitinho, mas não deu. Bom, antes de eu falar o porquê eu decidi manter ela indo para a maioria dos eventos da escola, que não estão ali na nossa fé, enfim, eu quero explicar para vocês como é que foi a minha criação.
A minha mãe, ela não é convertida, então ela me criou normal. Se eu quisesse fazer o que eu quisesse, ótimo, beleza. Respeitando ela, tava ótimo. Mas eu tive o acompanhamento da minha avó e ela foi ali a minha ponte para que eu conhecesse a Deus, para que eu pudesse ter acesso às coisas de Deus. Então era a partir dela que eu sabia o que era certo na palavra e o que não era. A gente na época ainda era de criança, adolescente assim, e a gente já não queria muito saber dessas coisas, né? Criança não quer saber muito dessas coisas. Mas a minha avó, sempre que a gente entrava dentro da casa dela, e a gente gostava muito de ir pra lá, ela sempre aproveitava a oportunidade pra falar o que ela tinha que falar. Ela falava da palavra de Deus, falava do amor de Deus, falava também da justiça de Deus. E dentro da justiça de Deus, ela falava que, se estivesse na época de carnaval, ela falava que não, aquilo não era bom pra nossa fé, não era bom pra nossa vida com Deus, que na verdade ela botava assim, bem escrachado mesmo, que aquilo ali era do demônio e acabou, que não tinha que ir, que não tinha que se vestir. Mas ela sabia que a gente ia ir. E uma das táticas que a minha avó usava, ela sempre usou, com todos os netos, com todos os filhos, era que, tá, você quer ir? Você vai ir? Beleza, mas vamos sentar e conversar. É isso, isso, isso. Você pode passar por isso, isso, isso. E a decisão era nossa. Tanto que todos os netos, eu acho que 70% dos netos de minha avó tem bastante neto. Todos eles passaram pelo mundo, viveram as coisas do mundo, gostaram do mundo. Eu fui uma delas, mas a maioria de nós se voltou para Deus. Eu tenho, assim, certeza absoluta que o fato da gente ter se voltado para Deus, assim, tem 90% de influência da minha avó. Porque a forma como ela pregava para a família, como ela prega até hoje em dia para a família, fez com que a gente conhecesse a Deus de verdade. Não que a gente tivesse medo de Deus, porque esse é o problema. E é isso que eu não quero trazer para a vida da minha filha. Trazer esse medo de Deus. Que, Deus não gosta disso, então se você for, Deus não vai gostar de você. Ou Deus não gosta disso, então isso não é ambiente para você. Ou muitas vezes nem explica para a criança o porquê. A minha geração, e a gente vê os frutos disso, sofreu muito com isso. Os pais cristãos, eles criavam seus filhos numa bolha. Os pais preferiam botar os filhos dentro de uma bolha e falar: você não vai, você não come isso, você não faz isso. Mas nunca sentavam para falar com a criança, para falar com o adolescente. E por isso que a gente vê muito adolescente perdido, muito pai, mãe frustrado, que às vezes até odeia Deus, odeia o Evangelho, odeia o que o pai é, o que a mãe é. E provavelmente você que está me vendo agora, você tem alguma experiência assim para me contar. Então já me deixa aqui nos comentários se com você foi assim, se você teve essa criação, porque 90% da nossa geração teve. Não é à toa que tem muitos memes por aí dos pais falando, dos jovens falando que teve uma vida assim. E aí o problema é grande demais, porque quando a pessoa ela sai dessa privação, quando a criança ela vira adolescente e aí ela tem a oportunidade de fazer o que ela quer, tem um choque muito grande. Então, se a gente nunca fez nada, a gente vai, afunda e faz tudo que a gente puder fazer e se joga de verdade no mundo. Graças a Deus eu fui muito medrosa. Eu não fiz muita coisa que me foi apresentado. É por isso que eu digo que a privação sem explicação é uma grande cilada para o seu filho. Porque essa privação, essa coisa de impor, você não faz isso porque Deus não gosta disso, Deus vai odiar se você fizer isso. Então, quando essa criança crescer, ela vai achar que Deus odeia ela, porque ela vai provar disso. Ela vai ser colocada em situações que ela vai ter que escolher, e muitas das vezes, se ela não tiver uma base, se ela não souber quem é Deus, se
se ela não souber que Deus perdoa, se ela não souber que Deus não gosta daquilo, mas que a escolha é dela. A escolha dela, é ela que vai decidir. É ela que vai ter que obedecer o resto da vida dela. E aí eu e meu esposo, desde o comecinho ali, que foi apresentado pra gente as situações e momentos que teve na escola, a gente logo entrou em acordo que a gente não iria privar ela de estar lá. Mas que sim, a gente teria o papel de explicar pra ela: olha, filha, o carnaval é isso. Eu acho que vocês viram até as imagens aí. Eu sento, explico pra ela, e eu vou ter que explicar todos os anos. Por que eu vou ter que explicar todos os anos? Porque ela vai esquecer, ela é criança, gente. Ela não sabe ainda a maldade. Tanto eu quanto meu esposo, a gente passou praticamente pela mesma jornada. Então, ele teve ali a mãe dele explicando pra ele, mas ele não deixou de experimentar. E muitas das vezes que ele escolheu não fazer algo, foi porque ele sabia a verdade. Ele já tinha tido acesso à verdade. A mãe dele falava: olha, você quer ir? Show, pode ir. Mas você precisa saber que esse ambiente é assim, assim, assim. Não é para pessoas que buscam querer estar com Deus. E isso pode acarretar tal coisa para sua vida, espiritualmente falando. Mas sem deixar ele sem volta, sem poder ser perdoado, sabe? E é por isso que a gente retornou. Se você está me assistindo até aqui e você ainda estava com dúvida sobre o que fazer, sobre como criar o seu filho, sobre como decidir essa parte tão importante da vida do seu filho, por favor, primeiramente, peça ajuda ao Espírito Santo. Primeiramente. Segunda coisa, busque conversar com seus filhos, com seu filho todos os dias, sobre tudo. Ele precisa ter essa base. E não só conversar, mas ensinar a ele de verdade o que é o amor, o que é ter amor por Deus, o que é obedecer de verdade. E eu tenho certeza, essa é uma certeza que Deus colocou no meu coração, que se quando o seu filho crescer, ele pode sim fazer algumas coisas erradas, ele pode sim se desviar, mas lembra que a palavra diz que a gente deve ensinar o caminho, e essa criança ela nunca vai se desviar do caminho de Deus, ela nunca vai se perder do caminho de Deus, porque por mais que ela erre, por mais que ela se desvie um pouquinho, ela sabe para onde voltar, ela sabe a quem recorrer. Bom, amiga, esse foi o vídeo de hoje. O papo foi um pouquinho sério, eu sei, mas eu acho que era muito importante eu trazer isso para vocês. Meu coração estava assim, um pouquinho receoso se eu abordava ou não, mas o evangelho é isso. Enfim, a gente passa aquilo que a gente aprende na prática. E é isso que eu quero passar para você também. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você tem alguma opinião sobre isso, já deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.